E sem um acordo de cessar-fogo rejeitado por Benjamin Netanyahu, Israel intensificou os ataques contra o Hezbollah. Já são mais de 600 mortos, além de 3.000 feridos, Thiago Muniz. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve falar hoje à Assembleia Geral da ONU em Nova York. E há a expectativa de que ele se pronuncie a respeito dos desenvolvimentos que acontecem no Líbano. Ontem, como a gente trouxe aqui na abertura do Jornal Band News, o primeiro-ministro rejeitou os apelos para um cessar-fogo que vinha sendo conduzido pela comunidade internacional, um grupo de países que reúne, entre outros, Estados Unidos, Arábia Saudita, França, a própria União Europeia também, uma proposta de trégua de 21 dias. Ontem, o gabinete de Netanyahu diz que ele ainda nem havia tomado conhecimento dessa proposta, e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que não tinha nenhuma perspectiva de um cessar-fogo. Ontem, mais tarde, o gabinete de Netanyahu diz que ele compartilha as metas para um cessar-fogo, para um esforço diplomático. Apesar dessa declaração, não mudou o ritmo, na verdade se intensificou o ritmo dos ataques israelenses em direção ao Líbano. E nesse sentido, o ministro das Relações Exteriores do Líbano disse que a crise ameaça todo o Oriente Médio. Mais de 100 mil pessoas estão deslocadas das casas delas no Líbano, estão desalojadas, tiveram que sair das moradias por causa dos bombardeios. Mais de 700 pessoas, esse é o número que acaba de sair, mais de 700 pessoas foram mortas desde os ataques realizados por Israel na segunda-feira. Nas últimas horas, nós tivemos a morte de 9 pessoas da mesma família, sendo mortas a partir dos bombardeios de Israel, na região sul do Líbano, na cidade de Sheba. Entre as vítimas estão 4 crianças. Essas informações foram fornecidas pelo prefeito da localidade. As forças de defesa de Israel disseram que cerca de 10 mísseis foram identificados cruzando a fronteira pelo Líbano, alguns deles interceptados e outros caindo em áreas abertas. Ou seja, não houve danos e nem feridos do lado israelense a partir da atuação do sistema de defesa. O Hezbollah confirmou a morte de um dos comandantes do grupo, não especificou as circunstâncias, e as próprias forças de defesa de Israel afirmaram que também conseguiram matar aí um comandante do Hezbollah. Esses são os acontecimentos no Líbano. Vale ressaltar que a guerra também continua na faixa de Gaza. Um ataque aéreo israelense atingiu ontem uma escola que abrigava milhares de palestinos na região norte da faixa de Gaza, segundo a agência de notícias Associated Press. Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, incluindo crianças e mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, controlado pelo Hamas. Até pela situação no Líbano, a gente não pode esquecer do que continua acontecendo, do massacre que continua acontecendo na faixa de Gaza. Esse aí é mais um dos exemplos, com uma escola atingida, né? Obrigada, viu, Thiago, pelas suas informações. Só lembrando que hoje tem Philip Killing de volta, né? E o Killing vai voltar a abordar esse tema. Tem um dos principais temores aí com esse conflito, que é a possibilidade de Estados Unidos e Irã entrarem no conflito, ampliando ainda mais a crise no Oriente Médio. É um temor de vários líderes mundiais que já se manifestaram nesse sentido. Para a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires, os bombardeios são uma declaração prévia de uma guerra sem controle. Diante do direito internacional, os ataques que Israel está fazendo ao território do Líbano, mesmo que sejam voltados ao Hamas, é um ataque à soberania do Líbano. Pode ser entendido como uma declaração de guerra. E aí a comunidade internacional tem que deixar isso claro, que isso é uma declaração de guerra, que de alguma forma os aliados do Líbano podem se juntar ao Líbano e retaliar de alguma forma Israel. E aí que talvez seja uma questão que possa ser usada contra Benjamin Netanyahu por ter cometido crimes de guerra efetivos, distintamente do que talvez possa ser usado no território de Gaza, visto que a Palestina não é um Estado constituído, o Líbano é. E aí você, ao matar civis, ao fazer ataques indiscriminados, você comete claramente uma violação do direito humanitário e do direito da guerra.
Daniele Aires avalia ainda que os ataques contra o Hezbollah podem ser uma jogada de Benjamin Netanyahu para garantir a própria permanência no governo. Se não houver um conflito armado para o qual Benjamin Netanyahu defenda a ideia de sobrevivência do Estado de Israel, ele não será mais presidente, porque a sua efetiva popularidade é baixa dentro do território. Então, ele precisa manter, de alguma forma, a sua métrica militar da guerra para sobreviver.